Se eu disser que a Bíblia é um livro que revela Deus, que fala do plano da salvação, ninguém se surpreende. Mas o que muitas pessoas não reconhecem é que a Bíblia também é um livro de medicina, de biologia. Deus, o Criador, colocou dentro da Bíblia certos conselhos para que os seus filhos possam viver mais e viver a vida mais abundante. Fique conosco. Uma entrevista com o Dr. Montenegro falando sobre a medicina, biologia e a Bíblia. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Montenegro, bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. Estou feliz de estar aqui novamente. Para os nossos telespectadores que não conhecem o Dr. Montenegro, ele é natural do Brasil, com um PhD formado na Alemanha, trabalhou como cientista aqui no Canadá e hoje trabalha na área de na Alemanha, na área de química, mas desenvolvendo produtos para a área de medicina. Isso. Eu trabalho na área de bioengenharia, né? Bioengenharia. E também de aparelhos ou equipamentos ou novos materiais na área de medicina. Então, essa área é uma área conhecida para você? Sim. Então, na introdução eu falei que muitas vezes nós reconhecemos que a Bíblia fala de Deus. O propósito da Bíblia é a revelação de Deus, o plano de salvação. Mas Deus, como Criador do homem, colocou certos conselhos, certas ideias na Bíblia para que para os seus filhos seguirem, para terem uma vida melhor, mais saudável. Então a Bíblia também é um livro de medicina, claro, e de biologia. Exatamente. Eu diria que você colocou que Deus é o criador do homem, mas não só isso, ele é o criador de toda a natureza. Ele conhece todas as interações que ocorrem aqui. E nós conhecemos muito pouco ainda. Se nós pararmos para pensar, o nosso conhecimento sobre biologia é muito pouco ainda, é muito pequeno. Nosso conhecimento de medicina é ainda muito pequeno. Nós ainda temos que desenvolver muito para chegar a um nível que seria desejável, né? Todos nós já passamos por experiências de irmos a um hospital e o médico ele faz um exame e diz, eu não sei o que você tem. A pessoa está mal, a pessoa está sofrendo, está tendo dores e simplesmente é mandado de volta para casa, toma um remédio para a dor desaparecer, mas o problema em si não é resolvido. Nosso conhecimento é muito escasso e mais uma vez nós podemos voltar para aquele ponto de que nós somos de certa forma arrogantes, que às vezes nos consideramos intelectuais, às vezes nos consideramos conhecedores, enquanto a Bíblia nos sugere, olha, sejam humildes, admitam que... Nessa questão, Bill, de biologia e medicina, eu gosto muito de um exemplo que ocorreu em 1840, 47, na Áustria. Naquela época, ou seja, isso na Áustria, um país rico, naquela época, de cada 6 mulheres que entravam numa maternidade para ter os seus filhos, de cada 6, uma morria. Ou seja, havia uma taxa de morte, né, de fatalidade ali na maternidade. Isso era comum na Europa inteira, em alguns países era bem mais alto o nível, mas nós estamos falando, eu gosto do exemplo da Áustria, porque ficou bastante conhecido, o fato de que 18% das mulheres que entravam numa maternidade morreriam. Mulheres saudáveis estavam sem problema. E aí eles chamavam esse problema de a febre do parto. Então davam a esse problema esse título, criaram esse título, a febre do parto, e consideravam isso uma coisa normal, uma coisa esses quase 20% de mortalidade era um limite aceitável para eles, já era tão comum. Os gritos, vocês podem imaginar os gritos dentro de um hospital. E aí veio esse médico Semmelweis. Esse doutor Semmelweis, ele não aguentava mais aquilo, ele estava revoltado com aquela situação e ele começou a investigar e querer descobrir. E ele começou a fazer certas observações. Ele observou que quando o parto era realizado
por uma parteira, né? aquela em inglês é midwife. Midwife, yeah. Quando era realizado por uma parteira, a taxa de mortalidade caía para próximo de 10%, entre 10% e 13%. Quase metade. Isso. Quando era um médico, essa mortalidade aumentava para 20%. E ele começou a tentar tentar descobrir o que era, por que isso. E uma das coisas que ele percebeu foi que as parteiras elas não faziam autópsias. Então ele começou a perceber que os médicos faziam autópsias. Depois de terminar de fazer a autópsia, o médico simplesmente colocava a mão em água, enxugava com uma toalha e ia fazer os partos. Partia para a maternidade. E ele começou a pensar, será que nós estamos transmitindo ou trazendo algum problema dos mortos, dos corpos, dos defuntos para as mulheres grávidas? Só que vale salientar que naquela época eles não tinham a mínima ideia sobre bactérias, vírus, germes. Eles não entendiam isso. O desenvolvimento tecnológico, a biologia era muito arcaica para se pensar nesse tipo de problema. E ele vale salientar, ele estava andando, estava caminhando na direção certa. Certo. Mas para isso ele fez várias coisas diferentes. Ele chegou a postular que, de repente, vamos colocar as mulheres de lado na hora do parto. De repente isso resolveria o problema. Não resolveu. Fez vários outros testes. Foi eliminando, então. Isso, foi eliminando. Chegou um momento que ele disse, será que nós estamos transmitindo alguma coisa? E aí, quando ele pegou, vamos lavar bem as mãos. E trouxe água com cloro e mandou os médicos lavarem suas mãos e partirem para o parto. Ao fazerem isso, ele percebeu que as 6 primeiras mulheres entraram, nenhuma morreu. 12, 20, 30, quando 70 mulheres foram atendidas, é que uma veio morrer. Eles, óbvio, nós estamos transmitindo. Eu não sei o que é, mas existe alguma coisa. Alguma coisa está transmitindo. Yes. E isso é ciência verdadeira. Quando você começa a postular alguma coisa, você começa a observar e em seguida você vem com uma explicação, uma teoria. Você não pode criar uma teoria e esperar que você começa com o tal de hypothesis. Exatamente. Né? Você vem com a hipótese e essa hipótese vai então sendo testada. E foi isso que ocorreu no caso do Semmelweis. Mas o interessante é que um homem desse fez essa descoberta, o número mudou bruscamente, de 20% caiu para aproximadamente 1%. O número de fatalidades. O que nós poderíamos esperar de um médico desse? Recebesse um prêmio. Lógico. Ele foi demitido do trabalho dele. A comunidade científica riu dele, achou que aquilo era ridículo. Como é que lavar as mãos tem algum efeito? Não fazia sentido para a comunidade científica. E o Semmelweis ele foi demitido. Não conseguiu um emprego mais na Áustria, teve que se mudar para a Hungria. Lá na Hungria, foi trabalhar em um hospital. Mesma fatalidade. De cada 6 mulheres, uma morria com essa febre do parto. Resolveu trazer as mesmas, trouxe as bacias novamente com água, com cloro, mandou todos os médicos lavarem bem as mãos. O mesmo resultado foi obtido. Agora, quase que 1% é que eram fatalidades, em comparação com os quase 20% anteriormente. E, mais uma vez, ele provou a teoria dele claramente. E aí eu digo mais uma vez, nenhum religioso foi lutar contra Semmelweis. A própria sociedade científica o demitiu novamente do seu cargo. Ele terminou como um louco. A vida dele nunca recebeu um prêmio. Só para muito e vale salientar que vários artigos científicos foram escritos para provar que ele estava errado. Estava errado. Olha, o que Semmelweis fez é ciência verdadeira. Ele observou, fez as suas anotações, fez os testes, obteve os resultados e mostrou os números. E, infelizmente, a ciência às vezes pode ser a mais linda de todas. Se a comunidade científica não concorda com aquilo, você tem problemas seríssimos. Mas o que eu quero dizer é que a ciência que aquele doutor utilizou foi belíssima, mas a Bíblia é superior. Porque ele poderia ter encontrado isso na Bíblia. A Bíblia já falava disso. Já falava que nós deveríamos evitar isso. Vamos lá para o livro de Números. Gostaria de ler contigo. Esse é o livro de Números, no capítulo 19. E eu vou ler para você e para os nossos telespectadores. Sure. No capítulo 19 do livro de Números, versículo 11, diz assim: aquele que tocar num cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Olha, esse verso está dizendo que tocar em um cadáver influencia, ele traz doenças sobre você. Você está imundo, você não pode ter o contato com as outras pessoas. Durante 7 dias. Isso. E aí era necessário o quê? Uma limpeza dessa pessoa. Então a Bíblia traz todo um procedimento de limpeza que é muito parecido com o procedimento que é utilizado hoje. Utilizar um material antisséptico
que possa limpar. E a Bíblia utiliza aquela planta chamada isopo. Em inglês chama-se hyssop, né? Hyssop, exato. O isopo, ele tem uma substância ativa que é a mesma utilizada no Listerine. Esse material para matar as bactérias da boca. Então, é a mesma substância, o mesmo princípio ativo está contido ali. E Deus, na sua infinita sabedoria, conduziu o homem. E eu quero fazer um comentário muito interessante sobre isso. Quem escreveu o livro de Números, assim como Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, foi um homem que era formado em medicina pela Faculdade do Egito. Seu nome era Moisés. A Bíblia revela que Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios. Naquela época, o Egito praticamente tinha duas faculdades, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Engenharia. Se Moisés foi treinado em toda a ciência, ele era formado tanto em medicina quanto em engenharia. Como engenharia, certo. Só que o interessante é que aqui é a Universidade de Toronto tem uma biblioteca fantástica. Se você for à Universidade de Toronto e pedir para ver o Papiro Ebers, esse papiro é o livro-texto de medicina dos egípcios. Que os médicos egípcios estudavam esse livro. Você pode ir à Universidade de Toronto e pedir para ler o livro-texto de medicina deles. Mas sabe o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar textos ridículos. E hoje você pode ver como é que a pessoa acreditava nisso. Por exemplo, pega para curar uma certa dor de cabeça, um certo problema, pega-se a pele de uma cobra, raspa-se, passa-se por cima da casa, coisas desse tipo, que nós chamamos hoje de simpatia, bruxaria. Certo. Coisas desse tipo que eram superstições, que não era medicina em si. Pois Moisés ele sabia de tudo isso, mas Deus fez com que Moisés passasse 40 anos no deserto, esquecesse tudo aquilo e escrevesse somente sobre uma medicina preventiva. A medicina de Deus é uma medicina... Deus não quer que a gente fique doente para poder trazer o remédio. Deus deseja que a gente não fique doente. Então, em vez de ficar curando doença, evitando a doença. Claro, essa é a vontade de Deus. Essa é a grande vontade de Deus para a raça humana. Para que eu vou querer ficar doente para ter a cura? Eu quero evitar o problema. E essa é a maneira que Deus revela. Deus ele mostra isso no capítulo 19 de Números e em muitos outros. Essa questão de higiene é um foco na Bíblia do começo ao fim. Eu quero ler com você um outro texto interessante no livro de Deuteronômio. Um outro livro escrito por Moisés, no capítulo 23 de Deuteronômio. No capítulo 23, versículos 12 e 13. Olha só que texto interessante. Capítulo 23 de Deuteronômio, versos 12 e 13 diz: Também terás um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar. E quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos. Ainda há pessoas, ainda há países em que as pessoas deixam os seus detritos lá, expostos no quintal da casa, coisas assim. E aquilo transmitindo doenças. A Europa quase sucumbia diante de peste negra e gripe espanhola e tantas outras doenças que eram originadas, ou elas tinham o seu principal meio de contaminação ou atingir outras pessoas através da falta de higiene. Certo. E a Bíblia dizia claramente, não, essas coisas você tem que ter esse cuidado. Mas quem é que imaginaria que um corpo morto iria transmitir doenças? Quem poderia imaginar que as fezes ou a urina poderia transmitir doenças? Lógico. Então, as pessoas não tinham esse entendimento na época. Eles começaram a ter esse entendimento recentemente, com o desenvolvimento tecnológico, quando foi possível observar as bactérias, foi possível observar vírus. Mas até recentemente, ninguém tinha esse conhecimento. Interessante. Né? E a Bíblia já falava disso. E a Bíblia já falava isso claramente. A Bíblia, ela revela isso de maneira tão... E o povo estava vendo um acampamento, né? Então, várias pessoas em proximidade uns dos outros. Então, isso era importante ter esse tipo de higiene, esse protocolo de até hoje, quando ocorre um dos grandes problemas em casos de refugiados. Exatamente. É essa contaminação. É necessário. Assim que um exército ou algum outro grupo organiza um acampamento, eles procuram fazer uma área para isolar esses dejetos para evitar a contaminação. Porque quando começa, ele espalha pelo acampamento inteiro. Espalha o acampamento inteiro e as pessoas morrem. Yes. E Deus já trazia isso. E o interessante é que até hoje... O pior lugar do mundo para se estar, infelizmente, é um hospital. O hospital, assim, a maioria das infecções do mundo ocorrem dentro de um hospital. Exato. Então, qualquer falta de higiene num ambiente hospitalar gera um problema seríssimo. E a Bíblia vem claramente com isso. A Bíblia fala de isolamento, a Bíblia diz claramente, não, se uma pessoa... E a Bíblia fala das doenças
infecto-contagiosas. A Bíblia diz claramente isso. Não, você tem que pegar a pessoa que está com a doença e isolá-la. Separá-la. Separar para que aquele problema se resolva ali. E aí, isso levou muito tempo para que as pessoas percebessem, para que os cientistas percebessem isso. Eles não queriam confiar no texto que estava aqui, ou nem mesmo, talvez nem lessem o texto aqui. Mas se nós lêssemos com bastante cuidado, isso deixa claramente, ou está claramente aqui colocado na Bíblia, que nós precisamos ter esse cuidado. Né? Tem outros textos, eu queria ler outro com você, no livro de Levítico. Vamos voltar um pouquinho. Levítico, no capítulo 7, tem um outro texto sobre essa questão. Qual é o capítulo? Capítulo 7, versículo 23. Olha só que interessante nesse verso. Capítulo 7 do Levítico, verso 23, diz assim: Dize aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Uau! É interessante vermos esse verso porque hoje, Bill, 60% das pessoas que têm um ataque cardíaco, elas não conseguirão chegar ao hospital. E a maioria dos casos procede de quê? Gordura. De alimentação gordurosa. E o interessante nisso tudo aqui é que a Bíblia faz claramente a distinção, é gordura animal que provoca esse problema. Porque a Bíblia recomenda a gordura ou o óleo do azeite de oliva. Aquele óleo a Bíblia recomenda. E nós sabemos o bem que essa gordura... existe a gordura boa e a gordura ruim, né? E essa gordura aqui... Agora, pensa bem. As pessoas, por exemplo, na Idade Média, elas comiam a gordura como... Aquilo ali é a parte boa. Mas ela é aquela parte que contém o maior número de contaminações, o maior número de infecções estão contidas ali na gordura. Agora, sem microscópio, sem equipamento nenhum, Moisés sabia dessa informação. E está dizendo claramente, não coma. E nós sabemos os efeitos hoje. Nós sabemos o problema gerado, especialmente em países ricos como os Estados Unidos, ou até mesmo o Canadá. É um problema já praticamente crônico. Exato. De obesidade, de problemas cardíacos. Tanto é que o sonho das empresas, das pequenas empresas na área de biotecnologia é desenvolver um produto ou para a área de câncer, para a área de cardíaca. Porque é onde mais se vende. Seria uma fortuna. Se você desenvolve um produto que realmente tem um efeito bom, isso vai se espalhar. E o interessante é que, por exemplo, a febre espanhola estava relacionada com o consumo de porco. Uma febre que... Quem é que poderia imaginar que a febre estava relacionada com o consumo de porco? Mas uma febre que estava matando centenas e centenas de milhares de pessoas. E estava relacionada com isso. A peste negra que assolou a Europa estava relacionada com o contato com o porco. Enquanto a Bíblia dizia claramente que nós não devemos comer porco, não devemos ter esse contato com o porco. Por isso que houve aquela perseguição em cima dos judeus. Porque os judeus não estavam doentes, enquanto os cristãos estavam doentes, porque os cristãos estavam comendo porco, estavam tendo aquele relacionamento com o porco, enquanto os judeus se afastavam do porco. E aí os cristãos começaram a achar o quê? Não, a culpa é deles, eles que estão colocando alguma doença, alguma coisa, uma bruxaria. É sobre nós. E aí foram perseguidos por causa disso. Mas a Bíblia dizia claramente, Deus proibia o consumo disso. Deus proibiu o consumo, por exemplo, de sangue, também nós não devemos comer sangue. E nós sabemos os riscos que as pessoas estão correndo ao se alimentarem disso. Tem um outro verso na Bíblia também que fala sobre isso, sobre essa questão de higiene. Eu não vou ler o texto, mas eu vou apenas fazer um comentário, que isso também é uma coisa que me chamou a atenção, é a questão da circuncisão. Foi uma prática muito comum, comum em Israel, que tinha um significado religioso muito forte, mas ele também tinha um significado de higiene. Hoje se sabe que as esposas de maridos circuncidados têm uma menor incidência de cânceres. E nós sabemos as contaminações ou as bactérias que podem se acumular naquela região e serem então transmitidas para as esposas. Mas o mais interessante desse verso, porque o que nós estamos conversando aqui também é o fato de Deus nos conhecer perfeitamente. O dia em que Deus manda circuncidar a criança. No oitavo dia. O oitavo dia. Pois, Bill, o incrível desse texto é que o oitavo dia é justamente o dia em que a criança tem a maior concentração de vitamina K na vida da criança, ou vitamina K, que é a vitamina justamente que ajuda na cicatrização. Então, se você sofre o corte um dia antes ou um dia depois, ela não sara, ou o corte não vai sarar tão rápido como no dia 8. No dia 8. Isso é incrível, Deus ter estabelecido isso. Isso é uma prova de que ele tem esse conhecimento, ele passa para a gente. Mas como eu já falei, eu te falei uma vez,
Deus ele nos dá só ideias, ele nos guia em certa direção, e nós devemos caminhar nessa direção, tentar descobrir mais, nos aprofundarmos. É nosso dever aprender mais a partir daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus ele tenta colocar na nossa frente. Nós é que somos teimosos mesmo, Yes, e não that's querer. Mas tem um outro verso que me chama a atenção também com relação à biologia, à medicina. É o caso de Levítico, capítulo 17, versículo 11, Okay. que traz uma questão interessante. Levítico 17, versículo 11, 17, 11. que diz: Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Esse texto, quando foi lido, né, quando é lido por cada um de nós, ou por pessoas que entendem da maneira como a gramática hebraica é colocada, eles entendem claramente que está falando sobre circulação sanguínea. Está falando que o sangue é ele que faz o quê? Ele traz a vida para o nosso corpo. Porque cada célula do nosso corpo precisa de quê? Do oxigênio. Sim. E quem é que transporta esse oxigênio? Yeah, sangue. É o sangue. Você sabia que o sangue, até 1628, as pessoas achavam que o sangue ele era parado dentro do corpo. E quando você sofria um furo, ele vazava. Ah, Mas as pessoas não sabiam que existia circulação. que o sangue estava circulando. Não, ninguém sabia disso. Até que o William, um inglês, William Harvey, se não me engano ele era inglês, ele fez essa descoberta em 1628, então, que existe a circulação sanguínea. O sangue ele circula por nosso corpo. E a Bíblia já dava essa indicação. E a própria como nós poderíamos entender que o mesmo oxigênio que está entrando pelo nosso nariz, né, pelas nossas narinas, vai ser captado pelo sangue Carregado. e carregado por dentro de todo o corpo. Tem um verso bíblico que diz: retira-lhes o fôlego e volta ao pó. Tem um conhecido meu, ateu, se diz ateu, que uma vez chegou para nós, para mim, para um grande amigo meu, e disse: olha, ninguém morre de ataque cardíaco, ninguém morre de acidente de carro, as pessoas morrem porque falta oxigênio. E aí o meu amigo disse: interessante, você é um ateu, percebeu isso? A Bíblia já dizia, a Bíblia diz: retira-lhes o fôlego e voltam ao pó. Porque para esse fluxo de oxigênio. A Bíblia também fala de vários outros textos sobre medicina e sobre biologia. Por exemplo, a Bíblia, eu acredito que é o primeiro texto biológico, ou o primeiro texto de biologia que fala sobre migração de pássaros, de aves, quando Noé está construindo a arca, a Bíblia fala que os animais vieram até ele. Ele não precisou ir buscar os animais. Essa questão de migração é tão forte, principalmente quando você lembra de em 2004, quando houve o tão famoso tsunami. Yes. E eu não sei se você provavelmente sabe disso, os animais fugiram daquela região antes do tsunami ocorrer. E nós temos esse texto, não o texto, mas esse mesmo fenômeno descrito na Bíblia. Há tantos séculos. Não, olha, os animais eles sabiam que aquilo ia ocorrer, Deus colocou neles essa capacidade. Então, a Bíblia é um texto de biologia também até sobre essa questão de migração. Interessante. E para encerrar, eu queria ler esse texto. Vamos? Do livro de Provérbios. Vamos lá em Provérbios. Eu imagino que esse texto é uma lição muito forte para cada um de nós. 17, verso 22 de Provérbios. Ele é uma super lição para cada um de nós. Capítulo 17, verso 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Hoje a medicina concorda que uma boa risada ajuda. Laughter is the best medicine, eles dizem em inglês, né? Exatamente. E a Bíblia já dizia isso. Chamamos isso de psicoterapia. Certo? O que está aqui dentro influencia o restante do corpo. E a Bíblia já dizia isso claramente. Impressionante. Dr. Montenegro, muito obrigado outra vez pelas suas observações interessantes. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós. E nós te agradecemos nesta hora pelos esses conselhos, essas advertências que o Senhor coloca na tua palavra, para que os teus filhos possam ter a vida e vivê-la mais abundante. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós e pedimos uma bênção muito especial sobre cada telespectador hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Dr. Montenegro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E quem sabe, para encerrar, algum comentário seu? Olha, eu diria que todas as pessoas que compram um carro novo, digamos, elas recebem um manual. Assim, né? E eu creio que Deus não nos deixaria sozinhos para cuidar dessa super máquina que Ele nos deu, que foi esse corpo. Eu acredito que a Bíblia é um manual. E fica aqui a minha recomendação e o meu apelo. Leiam o manual. Para nós evitarmos. Existe uma promessa na Bíblia que se vocês me obedecerem, Deus fala, se me obedecerem, não colocarei em você nenhuma das doenças que caíram sobre os egípcios. Bom conselho. Muito obrigado. Amigo, lembre-se de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você pode ver esse programa junto com todos os outros programas do Está Escrito. Até a próxima semana. Aguardamos o nosso encontro. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.